Fala, meu amigo, minha amiga advogada. Nesse vídeo nós falamos sobre direito internacional pensando no marketing. Como é que você se posiciona? Afinal, qual exercício que você tem que fazer para criar uma referência de um advogado especialista? Como é que você define antes o que você vai compartilhar nas suas redes sociais? O que você vai fazer? Um vídeo, um story, independentemente da forma como você vai levar a informação para o público e qual exercício que você pode fazer. Eu contei aqui alguns exemplos, trouxe exemplos de cliente, mas principalmente o exercício na prática que você deve fazer para conseguir se posicionar e, obviamente, com a intenção de aproximar relações, de fomentar novas oportunidades de negócio para o seu escritório. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, agora caminhando mais para uma parte de aplicação, no sentido de, puxa, me entendo como advogado ou gostei aqui do que você falou e quero começar a buscar, colocar assim, resolver problemas, né? Porque no final o advogado é pago para resolver problemas que têm relação com o direito internacional. Como é que você diria, assim, pontuando algumas coisas que tiver em mente, no sentido de como é que eu entro nesse mercado? Como é que eu dou aquela primeira entrada assim, para me mostrar e começar a ser contratado? O que eu tenho que ter de entendimento, por exemplo, em termos de cultura? Porque eu vou dar um exemplo aqui, você me corrige, por gentileza, tá? Que eu faço esse papel de, às vezes, de fazer uma pergunta bem leiga aqui. Eu quero atuar para o mercado americano. Então eu tenho lá, por exemplo, direito imigratório, eu tenho várias formas, várias portas de entrada que eu posso, de alguma forma, me posicionar. E daqui a pouco eu posso falar até um pouco do marketing disso, que vão chegar negócios para mim. O que eu preciso saber em termos culturais? Você entender o que daquele país que você diria que é um beabá, assim, para ele poder começar a atuar fora o direito. Aplicação prática. Para eu começar a querer fazer negócio, por exemplo, com o americano, fazer negócio com o europeu, o que são as diferenças práticas ali? Na verdade, conhecer outras culturas é muito importante para que você possa atuar, né, de uma forma bastante satisfatória. E eu não vejo outra forma que não seja você conhecer a cultura em loco, né? Seria mais interessante conhecer a cultura em loco. É mais prazerosa também, né? Também, evidentemente, vai passar, né, um determinado tempo. Só uma semana na Itália lá é uma delícia, né? Na França, então. Passa a conhecer, né, a cultura local. Isso daí ajuda bastante. Quanto à divulgação, são aquelas previstas. Você é da área do marketing jurídico, sabe quais são as limitações, enfim, que a gente tem por questões éticas, né? Sim. Então, seguindo o que está previsto ali, enfim. Mas negócios que já chegaram, por exemplo, para você, que você pode compartilhar, não no sentido da causa em si, né, e nem do cliente, porque isso tem que ser preservado, mas eles se dão muito em razão do relacionamento, desse exemplo, por exemplo, de estar lá em loco e fazer adaptar a cultura, ou porque você se posicionou e surge cliente, sei lá, do LinkedIn, surge cliente do Instagram, um pouco da tua experiência, o que já chegou até você, que você percebeu. Parece que esse é um caminho aqui que funcionou, que deu certo para mim. Veja só, todas as formas, é isso que eu te falei, preservando ali a questão ética, né, podem atrair pessoas com interesse em te contratar, em buscar uma consultoria, uma assessoria, enfim. Mas importante, se a pessoa tem uma vivência em loco, se torna conhecida e é evidente isso, pode contribuir para que ela tenha um desenvolvimento profissional bastante interessante e satisfatório. Bem legal. Doutor, deixa eu te perguntar um negócio aqui sobre a aplicação. Tem um assunto que a gente acabou nem entrando, porque ele leva bastante tempo, mas está super... vou colocar só em alta, mas talvez ele já esteja muito... Está muito incorporado, vamos colocar em um determinado nicho aqui da gente, do ponto de vista de negócio, tá? Que é falar de NFT, blockchain, criptomoedas, e que se relaciona direta e indiretamente com o direito internacional. A gente tem alguns casos aqui, por exemplo, que a gente já viu aqui, inclusive aqui de Curitiba, né? De várias empresas aí que acabaram se posicionando como empresas exchange, como são chamadas, enfim, que fazem essas transações de moedas e aí depois tem que responder por isso, e essa moeda é uma moeda que não tem dono, e às vezes ela está fora. Cara, uma série de problemáticas. Mas por que eu estou tocando nesse ponto? Eu queria saber a tua opinião. O que você está enxergando de oportunidade, cruzando um pouquinho com isso, se você enxerga que dá para se tornar um especialista, pensando em mercado, tá? Em NFT, em blockchain, em criptomoeda e outras coisas que se relacionam com o direito internacional, que você já está enxergando ali, né? Caminhando um pouquinho, baseado até na sua dissertação, em outros estudos que eu sei que você acaba fazendo, que pode ser uma brecha para o advogado estar nos acompanhando, porque a gente fala muito sobre profissão do futuro. Sim, na advocacia. A questão das tecnologias, novas tecnologias. E aí o direito internacional se encaixa como uma luva para algumas delas.
Exatamente. Você tem que conhecer, né, quais são os regramentos dessas atividades para que não venha incidir numa conduta, às vezes até delituosa, né? Então, você tem que conhecer aonde está trilhando. Não é uma área que eu domine, não é uma área que eu conheça, né, infelizmente, mas é sempre prudente conhecer onde a gente está trilhando. Ou seja, aprende bastante ali e usa o que você sabe ali, né? Obviamente usa o que você sabe de maneira ética ali, baseado no que a OAB nos permite fazer, né? Exato. Tá bom, legal. Um último ponto aqui que eu queria puxar, até aproveitando aqui o gancho da tua expertise, a gente fala aqui muito sobre fazer o seu próprio marketing, o posicionamento, né? E um detalhe importante que a gente bate bastante aqui, sabe, doutor, que a gente explica para o nosso cliente. Fala, poxa, eu vou atuar, vou resolver um determinado problema, certo? Dentro do direito internacional, que é o nosso tema aqui de hoje, o que é a primeira coisa que eu faço? Primeiro, eu entendo quais são os motivos que levam, né, à contratação do advogado. Então, se eu vou atuar aqui no civil, no empresarial, como você bem sustentou, se eu vou atuar no criminal, que a gente nem falou tanto sobre isso, né, que tem vários crimes, né? A gente já começa a separar quais são os problemas que levam à contratação de um advogado de direito internacional. Depois eu tenho questões isoladas, e aí me vem alguns casos na cabeça, assim, que alguns clientes nossos acabam atendendo. E vou te dar um exemplo de um caso de um civil aqui, né, de um casamento que aconteceu entre uma brasileira e acho que era norueguês, não me recordo agora, mas acho que era norueguês. E ele veio para o Brasil e aí contratou um advogado, então, de direito internacional, para regularizar o caso dele, mas não ele sendo brasileiro. E por que eu citei isso? Porque nós temos duas pessoas aqui completamente distintas. Então ele poderia, em tese, contratar alguém, até um advogado, né, norueguês atuando aqui, mas ele está vindo para o Brasil. Então a tendência é que ele procure alguém que tenha especialista, né, que tenha alguma certa expertise, né, que conheça e que tenha mais familiaridade. Vou dizer que tem um advogado especialista em casamentos entre brasileiro e norueguês, não é isso. Mas ele tem um pezinho ali. Né? Então ele já sabe, poxa, como é que ele se posiciona e como é que ele regulariza aqui. Isso vai para o direito imigratório, isso vai para outras áreas, inclusive, que acho que se correlaciona com o direito imigratório, o direito humanitário de alguma forma, correto? Em algum momento entra ali, né? Humanitário talvez não. Talvez não muito. Mas digamos assim... Digo pelo cruzamento de fronteiras e tal. O humanitário ele fala muito sobre guerra, ele entra muito nesse lado, então. O direito internacional humanitário, ele é quando ocorre a questão beligerante, né? Tá, beligerante, ok. Ele é também chamado como direito da guerra, direito internacional dos conflitos armados. Entendi. Então ele é bastante específico para a situação. Né? Mas essa questão da situação migratória, ela implica em naturalização, implica naquelas situações todas que a gente conhece aí. Tá, então, outra vertente. Bastante prudente essa questão do cidadão aí. E aí, na linha de raciocínio, o que acontece? Ele contratou esse escritório e tal, e eu achei muito interessante porque a linha do tempo era muito simples de se entender. Né? Às vezes não simples de aplicar, mas simples de se entender. Então você tem as relações aqui que você pode botar dentro da caixinha, as relações que você já conhece, que o nosso direito aqui, né, ele já nos permite. E aí quando eu trago isso para dentro do internacional, então eu penso qual vai ser a minha pessoa, para quem que eu vou atuar. E o maior mercado do direito internacional que a gente percebe é do próprio brasileiro que está se relacionando com os outros países, e não o inverso. Isso é um aprendizado que eu trouxe, inclusive, de um advogado especialista no assunto também, que ele fala, é muito difícil atuar no inverso. Porque você precisa conhecer a lei do outro país. Então, fica mais complexa a sua atuação. E você também tem que se habilitar no país. Exatamente. Não é? Você bem lembrado. Tem que se habilitar para atuar no país e tem que seguir as regras da ordem dos advogados deles lá, ou seja, os seus órgãos similares, né? Essa habilitação é uma prova, me corrija se eu estiver errado. Eu acredito... dependendo do país, eu acredito que sejam provas que você vai ter, assim como nós temos aqui, né, no nosso sistema, para você se habilitar a trabalhar como advogado e, claro, dominar o idioma, né? Porque... Bem legal. Senão... E aí, voltando ao raciocínio, o que acontece, né, para dar um desfecho aqui de aplicação, quando a gente começou a fazer essa listagem, né, doutor, sobre as problemáticas que levam, é onde mora o grande segredo para você conseguir, de alguma forma, se posicionar. Para captar cliente, prospectar cliente da maneira mais ética possível. Porque quando você entende quais são os motivos que levam a uma possível contratação de um advogado, nas esferas do direito cruzando com o internacional, né, se ele saiu do país ou se
por um acaso veio alguém para cá e precisa resolver alguma questão e vai precisar de um especialista, a gente começa a possibilitar o meu posicionamento. Então eu, né, especialista naquilo, vou atuar, por exemplo, com a questão do inventário de pessoas que deixaram o país e voltaram, vieram de lá para cá e precisam regularizar, né? E aí eu começo a falar aquele tema de maneira, com base no meu estudo aqui, que são as problemáticas comuns. Olha, então cuidado para não errar nisso aqui, cuidado para, né, não errar neste outro ponto aqui que pode te prejudicar lá na frente com a receita, né? Ou se você está em vias de preparar isso, já faz desta forma aqui, observa o tratado que existe entre os países. Então só nisso você vai percebendo a quantidade de as vertentes que vão se abrindo que o advogado pode trabalhar. Só que eu estou falando aqui, às vezes, de uma coisinha, um detalhezinho, que ele gera milhares de assuntos que permitem ele abordar para ele se transformar num especialista, né? Para ele se intitular um especialista. Que é o caso que eu comentei no primeiro bloco do Terci lá, né? Do Vinícius Terci. Então ele fala só sobre a questão tributária dentro, né, nessa linha de raciocínio de pessoas que deixaram o país. Ele nem se aventura em muitas outras coisas. Estou falando só de imposto, porque já é um puta de um problema, né? Diga-se de passagem. Então ele tem tanto assunto para falar sobre essa matéria que eles não conseguem entrar em outras coisas. Não vou nem falar, inclusive na época que ele comentava, não vou nem entrar em direito, por exemplo, com a especialidade que ele tinha dentro do tributário para a empresa. Já era uma outra vertente. Acabava fazendo, eu lembro que ele comentava, mas já era muito mais complexo, porque já mudavam todas as regras. Né? Vai fazer um M&A. Então, como é que eu faço? Mando dinheiro para lá, como é que se tributa tudo isso? Estou colocando de maneira bastante simplista aqui, né, para a gente ter um contexto. Mas o que a gente faz muito aqui, doutor, é justamente isso, né? Primeiro pontue todas as problemáticas que podem te contratar, que tem várias delas que não geram contratação. Depois que você pontuou, agora você começa a se posicionar, começa a falar sobre assuntos, gera valor. Aí a OAB permite você fazer isso, porque o que ela quer é isso, né? Que você gere essa informação, você capacite a sociedade para que ele saiba. Eu acho que preciso da ajuda do Dr. Carlos. Eu acho que ele tem esse conhecimento aqui, vai me ajudar a resolver um problema. Faz sentido um pouco disso ou não? Na verdade, é isso que a gente estava comentando, né? Você vai se tornando conhecido, enfim, na sua área de atuação, e isso vai trazer os frutos do seu trabalho, enfim. E é evidente que a pessoa, se ela quiser só trabalhar com determinado tema, seja ele de qual área do direito for, e se tornar ali uma pessoa que conhece muito bem esse tema, é evidente que ela vai ser, tendo um mercado para isso, né? Perfeito. Ela vai ser bastante... Legal. Doutor, prazerzaço falar contigo, bem bacana, você contribuiu um monte aqui, principalmente sobre essa questão do direito humanitário da tua dissertação, parabéns, inclusive, bem legal. Os assuntos que você trouxe ali, levam a gente longe, né? Porque a gente fica pensando a quantidade de coisas que a gente está assistindo, sei lá, está assistindo um filme, está vendo uma notícia, você trouxe aqui os desfechos disso, assim, sabe? De maneira, muito convidativa e sabe, sedativa, né? No sentido que acontece depois, né? Sim, então, acho que vão ter vários episódios ali que a gente já brincou aqui sobre a questão pós-guerra aqui, que é um assunto extremamente sério e delicado de tratar, que a gente provavelmente vai acompanhar, e você já deu uma pontuada, falou, isso aqui acontece de várias formas. A gente acabou nem entrando tanto nisso, mas o assunto é extremamente convidativo. O que eu vou te pedir para finalizar? Primeiro, dizer como as pessoas te encontram, pedir para você deixar uma mensagem final e, principalmente, dar algumas dicas dos primeiros passos para quem gostou, sabe? Achei massa demais isso que você trouxe, esse assunto. Para onde que ele vai? Onde que você recomenda ele assim, se especializar de alguma forma? A gente brincou até nos bastidores, mas pesquisou, né, de cursos e não são tão óbvios. Né? Quais são os passos que você daria prática, que você daria de recomendação para quem gostou e quer começar a colocar um pezinho no direito internacional? Veja só, procurar uma especialização. Né? Tá. É importante que você tenha um curso com pessoas capacitadas que vão lhe trazer esse conhecimento e, ao final, lhe proporcionar um certificado que você comprove, né, essa especialização. Mesmo porque aquilo que nós estávamos conversando, de trabalhar em órgãos internacionais, evidentemente eles vão querer uma prova de que você é especialista em determinado tema, né? Então é isso que importa, é buscar, existem oportunidades aí de se aperfeiçoar, de estudar, enfim, e mestrados, especializações, e fazer essa busca. Abre portas pra caramba aí, né? Abre portas pra caramba. Legal, bem bacana. Até é uma pergunta meio óbvia, né? Mas a
tua sequência em termos de aprendizado, de pós-graduação, agora mestrado e tal. A gente falou, não sei se você pode abrir aqui, né? Mas ela já está se caminhando para lecionar, né? Então a gente já pode talvez olhar para você nos bastidores, verdade, aqui, quem sabe, né? Eu estou com olhos para a vida acadêmica, enfim, mas vamos ver. E até a cabeça, né? Eu já entrevistei aqui diversos professores e vários advogados de aplicação prática. A gente já percebe a diferença na hora até mesmo de se expressar, na hora até mesmo de ensinar. O direito de passar a mensagem é completamente diferente, porque ele está pensando já, né, naquela... A nossa mente já se encaminha para isso. Então você não consegue, às vezes, pensar tanto. Eu vou muito pro mercadológico, você viu, né? Chato, né? Você perguntando, mas negócio, vendas, e como é que eu faço negócio em cima disso? E você já está muito mais naquela linha de, puxa, aqui eu tenho que ir pro conhecimento, é o conhecimento que me basta. Então, se eu tenho aquele conhecimento... É a base de tudo. Exatamente. Tá muito mais sólido, né? A satisfação. Bem legal. Como é que o pessoal te encontra aqui? Eu vou colocar na descrição do episódio. Carlos Hatman, pelo LinkedIn, é a principal fonte de te encontrar? O principal local para o pessoal te procurar? Acho que basta, né? Basta o LinkedIn, Carlos Hatman. Então, Carlos A.Hatman, Hatman com 2 T's e 2 N's no final. Isso, exatamente. É isso, né? Carlos Hatman, vocês vão encontrar, é um dos primeiros ali do LinkedIn. Então, vai dar para dar uma olhada na vasta... especializações aqui do doutor, enfim, conhecer um pouquinho de mercado. E quem tiver, obviamente, quiser entrar em contato com ele, né? Quem sabe, enquanto ele está decidindo aí se torna professor, aí você vai nos agraciar aí com o seu conhecimento, você pode fazer contato com ele de alguma forma, eventualmente, escritórios que nos acompanham aqui, buscar parcerias, buscar entendimento, consulta, esse tipo de negócio, tá aberto, né, doutor? Para consultas. Pois é. Agora... Vamos ver, né? Tá caminhando. Então tá bom. Então legal. Doutor, obrigado pela tua presença. Para quem nos acompanha aqui, já sabe esse momento que a gente pede para você seguir a gente aqui no Spotify, em qualquer outra mídia, deixar o seu comentário, inclusive dizer se foi interessante. Segue o doutor lá no LinkedIn, eu tô seguindo ele aqui e a gente traz mais assuntos sobre esse. Vamos tentar trazer mais convidados também para falar sobre esses assuntos, porque eu sei que isso é super interessante aqui pro nosso público. Um abraço e a gente se vê nos próximos podcasts. Valeu!